Olá pessoal, eu estou aqui em casa, aqui tranquilo, e resolvi fazer esse vídeo. Estou numa correria aí nos dias, mas tirei esses minutinhos aqui que eu estava lendo esse devocional diário do Max Lucado. É um devocional que eu comprei há muito tempo e ele estava guardado, aí eu resolvi começar esse ano lendo. Esse devocional é muito bom e queria deixar para vocês o devocional de hoje, do dia 16 de janeiro. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, diz assim: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui em Gálatas, na Bíblia, acompanhando aqui o devocional do dia 16, o devocional traz a seguinte explicação: 16 de janeiro, ame ao seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14, que é o versículo que eu acabei de ler. Diz assim: Jesus sofreu muito para ser tão humano quanto aquele sujeito que mora no final da sua rua. Isso é verdade, Jesus como ser humano, ele sofreu muito, assim como muitas pessoas pensam que Jesus ele era simplesmente Deus aqui na Terra. Não, Jesus aqui na Terra ele era um homem simples igual você e eu. Então aqui diz assim: Jesus sofreu muito por ser tão humano quanto aquele sujeito que mora no final da sua rua. Isso é verdade. Tanto você como as pessoas que moram ao seu redor, na sua cidade, no seu país, no seu estado, são pessoas simples, assim como Jesus também foi um homem simples e sofreu todos os tipos de tentações, com uma diferença de nós: Jesus não pecou nunca. Aí seguindo aqui, continua o devocional dizendo assim: ele não precisava estudar, mas mesmo assim ia à sinagoga. Não tinha necessidade de uma renda, mas trabalhou numa oficina de carpintaria. Como todos sabem, Jesus, o pai de Jesus, José, ele era carpinteiro. Então com certeza, Jesus ajudava seu pai ali. Assim você também, jovem. Procure amar, honrar, ajudar seus pais nos trabalhos diários. Muitas das vezes seu pai chega cansado do trabalho ou está doente, e faça como Jesus fazia. Aqui diz assim, ele não precisava de uma renda, mas mesmo assim trabalhou ali na carpintaria. Não está escrito lá na Bíblia, mas eu procuro imaginar assim sempre. Jesus ali com uma pazinha, uma vassourinha, pegando ali, quando era menino, pegando ali aquela serragem que caía dos trabalhos que José fazia. Então procure sempre ajudar os seus pais. Continuando aqui: sobre seus ombros estava o desafio de redimir a criação, mas ele arranjou tempo para caminhar quase 150 quilômetros de Jericó a Caná e comparecer a um casamento. Tá vendo? Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo Deus, como homem aqui na terra, ele participou de festas de casamentos. Quando ele fez o primeiro milagre ali, que ele transformou água em vinho, ele estava numa festa. Hoje em dia, muitas das vezes a gente se afasta, não que a gente tenha que ir para essas festas imorais que tem hoje em dia, Você não vai participar de festas imorais, mas Jesus ia numa festa de casamento, ia jantar com uma pessoa pecadora. Quando ele foi ali
para a casa de Zaqueu, Jesus ele foi muito criticado mesmo ali por aquele povo judeu, mas foi por ele ter ido na casa do publicano Zaqueu, sendo um homem pecador, é que Jesus conseguiu ali, através da palavra, da pregação do evangelho dele próprio, levar Zaqueu para a salvação. E ele sempre estava no meio das multidões. Muitas vezes somos criticados, às vezes porque vamos numa lanchonete, vamos na casa de alguns amigos, mas não, Jesus ele estava no meio dos pecadores sempre para salvar os pecadores. E aqui no final do devocional diz assim: era por isso que as pessoas gostavam dele, por isso que as pessoas amavam Jesus. As pessoas gostavam de Jesus não só porque Jesus fazia milagre, mas porque Jesus também ele era companheiro, ele era amigo, ele sempre trazia uma palavra que confortava os corações. É verdade? Quando Jesus estava aqui, só que Jesus também era um homem duro. Quando Jesus estava ali com seus discípulos, com aquela multidão, quando ele disse para eles que aquele que não comesse da carne dele, não tomasse do sangue dele, não teria parte com ele. As pessoas não entenderam aquela palavra e disseram que aquela palavra era dura demais. As pessoas começaram a se afastar de Jesus e ir embora, a multidão começou a ir embora. Não pense você que Jesus ele aliviou para o lado dos discípulos e disse para eles assim: não, fica aqui que eu ainda vou fazer um milagre ali, vou curar um cego aqui, vou mostrar para vocês aí o meu poder. Não, Jesus olhou para eles e disse assim: e vocês? Quer ir com eles também? Então Jesus, quando ele tem que nos amar, ele nos ama. Quando ele tem que exortar, ele nos exorta. E mesmo quando Jesus ele manda uma palavra dura para nós temos que receber essa palavra e continuar adorando ele, porque se Jesus curar, ele é Deus; se ele não curar, ele é Deus. Se ele nos dá uma palavra que preenche o nosso coração, o nosso ego de amor, ele é Deus. Mas se ele também trazer uma palavra, e essa palavra que Jesus trazer, ela nos trazer uma palavra dura, se Jesus mandar uma palavra dura, temos que aceitar da mesma forma, porque Jesus ele é Deus, Jesus ele é o nosso Salvador. Então Jesus ele tanto pode nos falar com amor, como ele pode nos falar também uma palavra um pouco mais áspera, um pouco mais branda, não é verdade? Então é esse que eu queria deixar para vocês nesse devocional. Se você puder adquirir, é o devocional de Max Lucado, 365 bênçãos, textos bíblicos comentados para inspirar sua vida. Você pode encontrar, acho que em qualquer livraria evangélica, através da internet você pode encontrar, tá bom? Essa era a palavra que eu queria deixar para vocês. E amanhã é dia 17 de janeiro, amanhã estarei lendo para vocês aqui a palavra do dia 17. Deus abençoe a vida de cada um. Amém.